Sejam bem-vindos ao canal Leitura do Evangelho. Somos um ministério que confessa a fé reformada calvinista. Nossa proposta é apresentar de forma teológica os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Em instantes estaremos iniciando mais uma aula ao vivo. Enquanto isso, vamos aos comunicados. Para participar do nosso grupo no Telegram e ter acesso totalmente gratuito, aponte a câmera do seu celular para o código QR e capture o link para acessar nossos canais. Ou clique na descrição desse vídeo e acesse através do navegador. Em nosso grupo você receberá notificações de nossas transmissões online, suporte e aconselhamento pastoral e poderá tirar todas as suas dúvidas em relação a nossos vídeos. Aproveite para se inscrever, ativando as notificações no sininho, dando seu like e compartilhando. Em instantes iniciaremos. 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 Aproveite para se inscrever, ativando as notificações no sininho, dando seu like e compartilhando. Filadélfia Profética. Vamos falar um pouquinho da igreja de Filadélfia Profética. Período profético dessa igreja, período de 1750 ao período 1900 depois de Cristo. Esse período foi o período a qual mais o evangelho foi expandido. A obra missionária cresceu muito nesse período, no século XV, do século XVII ao século XIX, né? Foi um período onde houve muitas cruzadas evangelísticas, muito trabalho missionário. A gente vai falar a respeito de alguns missionários ilustres aí, né? Então, a igreja profética, para nós hoje, dentro desse período do século XVII ao século XIX, nós vamos identificar que ela é uma igreja muito parecida com o que a igreja de Filadélfia histórica foi. A igreja passou por vários avivamentos nesse período. Passou pelo movimento pietista no ano 1700, passou pelo movimento dos morávios, 1727, passou pelo movimento metodista, 1738, passou pelos movimentos missionários, que são vários, no período de 1750. Grandes pregadores lutaram pelo renascimento da igreja verdadeira. De fato, nesse período da história cristã, muitas portas foram abertas para os trabalhos missionários. Vamos ver alguns avivalistas, né, na história, nesse período profético. Avivalistas missionários que marcaram o mundo. Eu estaria sendo injusto, estarei sendo injusto, porque eu não conseguiria colocar o nome de todos e falar sobre todos. Eu vou colocar alguns que eu recordei e que eu lembrei e que estão dentro desse período profético dessa igreja. O primeiro que eu coloquei aqui
que eu vou falar com você um pouquinho, não vou falar sobre a biografia completa, porque não vai dar tempo, é Jonathan Edwards. Quem não conhece a história de Jonathan Edwards, de 1703 a 1758, foi o período do seu pastoreio. Uma das coisas a qual ele fez foi pregar aos índios, levar o trabalho missionário aos índios. Ele é conhecido também pelo sermão mais temido da história, que é o Pecadores nas mãos de um Deus irado. Inclusive eu coloquei para você aqui, vou mostrar. Se você tiver interesse e você quiser, baixa o e-book aí gratuito. Esse aqui, ó, tá dando reflexo. Esse aqui é Jonathan Edwards. E essa pregação está aqui nesse livrinho, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse homem, quando pregou, um livrozinho pequeno, de poucas páginas. Deixa eu ver quantas páginas são. Não tem. Esse pregador, 16 páginas apenas esse livro. Baixe, vale a pena você ler. Esse aqui é o sermão dele, é o sermão principal dele, o mais conhecido. Algumas testemunhas dizem que quando ele pregou cerca de 5.000 pessoas na praça, que tinham pessoas que seguravam nos postes e pareciam para eles que o céu ia se abrir, Jesus ia voltar, que a terra ia abrir, que ia ter um terremoto naquele momento que ele pregava. É uma pregação tremenda. Mas já vou logo dizendo, hein? Se você busca só ouvir bênção, se você está com comichão nos ouvidos, não leia não, porque aqui ele prega. Aqui ele mostra o que é inferno, o que vai ser o inferno. O que é um Deus irado com o pecador. Fica aí para você. Primeiro, Jonathan Edwards. O segundo, vivalista que eu poderia falar para você, um grande homem de Deus também, no período de 1703 a 1791, foi John Wesley. Ele avivou a Inglaterra contra a degeneração moral durante a Revolução Industrial. Ele pegou a cidade num caos durante a Revolução Industrial. Você que já estudou a Revolução Industrial sabe o que aconteceu. Ele pegou uma cidade totalmente moralmente destruída. As pessoas bebiam de cair na praça pública. As pessoas estavam totalmente perdidas. E ele trouxe um avivamento nesse período, através do Evangelho. Foi um grande missionário nesse período. O terceiro que eu poderia falar para vocês é George Whitefield, 1714 a 1770. Ele é muito conhecido como o príncipe dos pregadores, porque pregava ao ar livre. Ele era um homem que pregava muito ao ar livre. Ele não era um homem que fazia seu trabalho dentro das congregações. Ele era um homem que voltava-se ao trabalho evangelístico e ao trabalho missionário. Então, George Whitefield, um pouquinho da sua biografia, né, é que ele era considerado o príncipe dos pregadores, um homem eloquente, um homem que tinha uma oratória, um poder absurdo, né, para poder apresentar a palavra de Deus. E o terceiro, aliás, o quarto, William Carey, 1861 a 1835, conhecido como pai das missões modernas. Traduziu a Bíblia para vários idiomas e fundou várias escolas teológicas. Um homem que contribuiu muito com o ensino teológico, com o crescimento exegético da história. Um homem que trouxe os seus princípios, né, da escritura, do verdadeiro evangelho, e manteve-se, né, e ensinou, passou para à frente tudo aquilo que ele tinha aprendido. Charles Finney, 1729-1875, famoso por pregar seus sermões por improviso e introduziu a permissão das mulheres na liturgia da igreja. Então esse Charles Finney, ele era um homem que pegava a palavra de Deus, abria, pregava. Não preparava o sermão, não tinha. Ele era conhecido por isso. Onde ele chegava, ele abria a Bíblia e pregava. Imagina o conhecimento e quanta unção esse homem tinha, né? Dom mesmo de profetizar, né? de interpretar, de pregar, um dom mesmo. Totalmente entregue ao Espírito Santo, convicto que Deus usaria ele ali. Ele abria a Bíblia e pregava,
E era assim, um homem conhecido. E conhecido também por abrir, dar início à abertura para que as mulheres participassem das cerimônias, das liturgias da igreja. Até então, antes isso não acontecia, era raro quando era permitido a mulher participar da liturgia da igreja. Quinto, Charles Spurgeon. Esse é um dos mais conhecidos aí no meio calvinista, por exemplo, né? Dos presbiterianos, dos batistas tradicionais, né? De linhagem calvinista. 1834 a 1892. Eu tenho alguns livros dele aqui, só não deu tempo de eu preparar para eu fazer a indicação para você. Mas existe muito livro bom de Charles Spurgeon, tá? Ele é conhecido pelo talento em expor escritura, um excelente expositor bíblico. Se você reparar, após a Charles Spurgeon, os pregadores param de pregar um pouco através de temas, pregações textuais, e aí começam a enfatizar mais a sua pregação expondo. O que é expondo a escritura? Exposição bíblica. É o que eu estou fazendo aqui. Eu leio um versículo, explico. Eu leio um versículo, explico. Explico a história, a história, para quem foi escrito, por que foi escrito, né? É isso que é exposição bíblica. É ensinar a escritura, não só pregar. Então ele é conhecido por isso. Conhecido como o último também dos puritanos. Um homem extremamente que zelava pela santidade, pela castidade, por buscar a separação das coisas santas das profanas. Então ele era um homem extremamente zeloso, né? Por isso considerado aí ou conhecido como o último dos puritanos. Algumas pessoas malham os puritanos aí por umas falhas cometidas na história, mas a verdade é que na história puritana, de fato, pela tradição daquela época, houve alguns erros, né? Infelizmente. Mas o puritanismo atual, não histórico, ele é bom, porque ele traz santificação, vida com Deus, leitura da palavra, né? Separação entre mundo e Deus, né? Deus é inimigo daqueles que amam as coisas do mundo. E em seu último ano de pastorado, por incrível que pareça, último ano de pastorado, que ele veio ficar doente nos seus últimos anos, né? Teve uma doença. Por incrível que pareça, ele teve cerca de 14.692 mil almas sendo batizadas, isso em apenas um ano. Ou seja, em um ano de pastoreio, que foi o último, através do seu ministério, houve cerca de 14.692 mil pessoas batizadas. Irmãos, é tremendo isso. Para pensar. Quantos membros você batiza por mês? Você que é pastor, você que é líder na sua igreja. O que está acontecendo com a igreja atual? Por que as pessoas não estão se entregando a Cristo? Porque está diluído o evangelho. Charles Spurgeon pregou o evangelho. Charles Spurgeon pregou a escritura de uma forma, se você ler os livros dele, de uma forma tremenda. Se você pegar Jonathan Edwards, por exemplo, esse livrozinho que eu mostrei para vocês aqui, lê esse livro, né? Aí eu digo para você, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja atual, moderna? Não batiza, às vezes, nenhuma pessoa no mês. Igrejas grandes aí com 1.000 membros, num ano, às vezes, não tem 50 vidas entregues que se batizam. E às vezes está lotada, está cheia. O que está acontecendo com o evangelho? Está acontecendo que o evangelho está misturado. Hoje as igrejas viraram clubes, pregam a gosto do cliente. Lê esse livro, irmãos. Procura. Então nós precisamos rever, irmãos, onde nós estamos errando em nossas igrejas. Onde estamos errando. Sexto homem, grande homem de Deus, John Leon Moody, 1837 a 1899, maior evangelista do século XIX. Fundou uma EBD com mais de 1.000 crianças e fez com que o presidente americano Abraham Lincoln
visitasse a sua escola. Chegou a reunir mais de 4.000 pessoas em seus sermões. Então, um homem totalmente influente, né, no seu tempo. Um grande avivamento, um grande trabalho com crianças. Os pais participavam, né, dessa escola bíblica dominicais, e até o próprio presidente foi visitar, porque se tornou famoso, né, o trabalho humanitário que esse grande servo de Deus ele fez, né? O sétimo, Hudson Taylor, 1832 a 1905, foi um missionário na China. Ele não era chinês, é um missionário que foi para a China. Ele foi responsável por enviar também mais 500 missionários para aquele país, para ajudar no trabalho missionário, e teve mais de 18.000 pessoas convertidas naquele país através de seu trabalho missionário e evangelístico. Viu como que enquadra a igreja de Filadélfia como uma igreja totalmente evangelística e missionária, e a igreja ideal aos olhos do Senhor, uma igreja missionária, com veia missionária, igreja que não tem trabalho missionário, que só trabalha internamente, não é uma igreja aprovada por Deus? Não. O papel da igreja é adorar a Deus, um dos principais. Louvar o Senhor Jesus, engrandecer o nome dele. Mas a igreja tem o seu papel missionário. E uma igreja que não tem papel missionário perde a sua identidade como igreja. Então, uma coisa não pode existir sem a outra, né? Então, esse homem pregou o evangelho, 18.000 naquela época se renderam ao evangelho. Imaginam como que hoje o evangelho, mesmo com toda a perseguição, ainda se mantém vivo naquele lugar por conta do senhor Hudson Taylor, um grande evangelista. Ok? Chegando ao final, resumindo, né, esses homens, esses grandes homens de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, grandes despertamentos espirituais trouxeram às suas igrejas, ao mundo atual, por várias e várias regiões, nações, no mundo todo, e até hoje seu legado, né, o legado desses homens foi e tem nos inspirado, né, inspirado muitas denominações, muitas igrejas a fazerem e a repetir e dar continuidade a essas obras maravilhosas. Então precisamos de grandes homens de Deus nos nossos tempos. Reflexão final, já caminhando para o final, verdade? Eu quero fazer um destaque de um deles, a qual eu citei. Eu quero fazer destaque de John Wesley, destaque desse missionário. Um pouquinho sobre sua vida. Entre vários e vários movimentos do Espírito Santo ao redor do mundo, nos séculos, por volta de 1750 d.C., ao fim de reativar ou reavivar a Igreja do Senhor Jesus, vale destacar a vida desse missionário, a importância que ele teve na vida, no contexto geral de uma nação, de um povo. John Wesley escreveu um texto bem conhecido de nós. Ele escreve assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, por todo o tempo que puder. Mensagem de John Wesley. Eu queria terminar repetindo para você essa mensagem. Faça todo o bem a quem puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, para todas as pessoas que puder, para todo o tempo que puder, faça o bem. Igreja de Filadélfia, amor fraternal, igreja atual, sem amor, não é igreja. Não é igreja. Amados, que possamos ser como essa igreja. Que esse vídeo, você que é missionário, evangelista, você que tem essa convocação do Senhor para esse trabalho, que essa carta sirva para você. Que essa carta sirva para nós como igreja. Uma porta foi nos aberta e aberta para um trabalho. Foi aberta para um trabalho e aberta para a salvação da humanidade. Que nós possamos usar essa porta que Deus nos abriu e pregar o verdadeiro evangelho como esses avivadores da igreja.
expondo as Escrituras de forma perfeita, sem comichão nos ouvidos, pregando apenas a palavra simples, para que aqueles que o Pai nos deu, assim como Jesus disse, aquele que o Pai me deu, virá até mim, de forma nenhuma eu lançarei fora. O Evangelho precisa ser pregado de forma autêntica, para que haja conversão, para que haja conversões em massa, para que haja batismos. Se o Evangelho continuar sendo misturado, não haverá mais esse reavivamento no nosso meio. Que essa mensagem fique de exortação para você final. Que possamos aprender com a igreja de Filadélfia, igreja que o Senhor não reprovou, igreja que o Senhor aprovou, a igreja modelo para a igreja brasileira e a igreja mundial, igreja que tem muito a nos ensinar, de como ser igreja. Tem mandado missionário a campo, tem vocacionado missionários, evangelistas, treinando evangelista, ou apenas enviando todo mês o recurso para as juntas, que também é obrigação da igreja, manter os missionários em campo. Mas todas as igrejas possuem missionários e evangelistas. Nós devemos enxergar e vocacionar esse missionário, preparar esse missionário e enviar ele a campo. Esse é o papel. E foi assim que Filadélfia cresceu, pequena, fraca, mas pregou o Evangelho. Igreja missionária. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa ter misericórdia de nós, irmãos. E que o Senhor levante grandes avivadores, grandes reformadores no nosso tempo, para balançar a igreja atual, para que a igreja acorde que o Senhor está vindo de volta. Vai voltar e vai buscar a sua igreja. As oportunidades, as portas estão abertas. A porta da salvação está aberta para todos, mas ela irá ser fechada. Ela vai fechar. O tempo está acabando. Amém? Amados, nossa próxima aula será no capítulo 3 ainda, no versículo 14 ao versículo 22, carta à igreja de Laodiceia, a censura ou a igreja do nosso tempo. É a nossa próxima aula. Antes disso, vamos orar, vamos agradecer o Senhor, vamos pedir para que Deus fale conosco através dessa reflexão de hoje, para que Deus abençoe nossa semana, que essa mensagem nos traga uma reflexão grande, né? Vamos orar? Baixa sua fronte, vamos falar com Deus. Seu Deus, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome novamente, ó Deus. Porque a tua palavra é fiel, tua palavra é santa, tua palavra, ela vem, Senhor Deus, de encontro ao nosso coração e às nossas necessidades. Elas nos reprova, Senhor, nos nossos atos, as nossas falhas, e mostra para que nós possamos ser melhores. Nós precisamos voltar a ser missionários, precisamos ser evangelistas, precisamos pregar nos nossos lares, na nossa família, pregar aos nossos amigos, pregar a nossa vizinhança, qualquer lugar que seja, Senhor Deus, nós precisamos voltar a ser evangelistas, precisamos pregar o Evangelho, porque o Senhor nos deu essa oportunidade. A porta está aberta e nós precisamos, Senhor Deus, utilizá-la para falar do teu amor. Senhor Deus, quantas pessoas estão perdidas, estão se perdendo. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecer o Senhor Jesus, sem oportunidade. Por falta de ausência, nós estamos sendo ausentes com as tuas escrituras. Nós não estamos mais nos preocupando com almas como os nossos avivadores ou avivalistas foram. Choravam, Senhor Deus, de joelhos, por amor às almas que estavam se perdendo. Nós precisamos disso. Reaviva nosso coração para que nós possamos, Senhor Deus, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras e termos, Senhor Deus, no nosso coração esse desejo de ganhar alma para o reino, ganhar alma para o Senhor.
Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia desse Brasil, Senhor Deus, de tantas e tantas igrejas grandes, enormes, cheias, mas totalmente mortas espiritualmente. Reaviva, levante homens, Senhor Deus, para que pregue seu verdadeiro evangelho, para que traga, assim como Jonathan Edwards, Senhor Deus, John Wesley, Senhor Deus, mensagens que façam tremer nosso coração, de temor, de tremor, até mesmo de medo, Senhor Deus. Que o Senhor traga homens que preguem dessa forma, para que esse país se curve, Senhor Deus, se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Eu oro, Senhor Deus, a Ti pedindo essa Tua bênção para a Tua nação, para esse Brasil, que existem muitos falsos crentes, muitos falsos mestres, igrejas lotadas com a intenção de lucro, de dinheiro, de ganhar, de arrecadar, que não envia missionário, não reconhece missionário. Senhor Deus, tenha misericórdia, porque o Senhor está vindo e vai fazer separação, que esses homens tenham tempo de arrepender-se, Senhor. Que eles se voltem novamente para o Senhor, se arrependam de todo o seu coração. Faça de nós uma igreja melhor, seres humanos melhores, Senhor Deus. Irmãos fraternais, que nós possamos nos amar uns aos outros, Senhor Deus, sem preconceito algum. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Que possamos acordar, meu Deus, nesse momento tão difícil que estamos passando. E pedimos a... Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Aviva teu povo, que é o que te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, espalhado em todo o canto deste mundo. E todos dizem amém, e amém, e amém. Amém, amados? Amados, quero fazer um comunicado para vocês. Conforme você pode ter visto no início do nosso vídeo, logo no começo, nós colocamos alguns comunicados, né? Você vai ver um telefone, um QR Code ali, e aquilo ali é para você apontar o seu celular, e ele vai fazer a leitura e vai redirecionar você para uma página. Ou se você já tiver com o Telegram instalado, ele vai redirecionar você para o nosso grupo. E nesse grupo, nós damos ali assistência espiritual, aconselhamento pastoral, tiramos algumas dúvidas dos nossos vídeos, né, caso você tenha. E não fique com medo de clicar, não fique com medo de entrar. Nós podemos ali dar um aconselhamento, podemos tirar suas dúvidas, até mesmo sem a sua identificação, caso você tenha algo para nos dizer, não queira se identificar, a gente está disponível a ajudá-lo, tá ok? Caso você queira uma ajuda, quiser falar conosco em particular, a gente vai chamar você no privado, precisar fazer uma live para tirar suas dúvidas, a gente vai fazer, tudo privado, tá bom? Nada gravado. A nossa intenção é dar um apoio, aconselhar, né, tirar suas dúvidas. Então é por esse meio que nós escolhemos, através do grupo do Telegram. Você pode fazer a leitura, ou então você vai ver um link embaixo aí, na descrição de todos os vídeos, um link que o qual você clicar também será redirecionado para você ser adicionado. É necessário ter instalado o Telegram ao invés do WhatsApp. Se você não tem o Telegram, tem o WhatsApp, precisar de alguma ajuda também, entre em contato com a gente, deixe mensagem aqui embaixo, tá bom? Que a gente adiciona aí você no WhatsApp e a gente conversa também pelo WhatsApp. O Telegram foi uma escolha feita por conta da quantidade de usuários que a gente pode ter nesse grupo, né? O Telegram, né? O WhatsApp ele é limitado, não nos deixa quase que colocar muita gente no grupo. E a gente tem mais de 40 mil inscritos no canal. Então a gente precisa de um meio, né, aí para que todas as pessoas possam receber ajuda e auxílio, tá bom? Então, falando sobre a nossa próxima aula, será a Igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 ao 22, para que você possa estudar aí já, e aí semana que vem a gente vai falar sobre essa igreja e você já vai estar com
tudo aí na ponta da língua para fazer as suas perguntas, tá bom? Fica com Deus, Deus vos abençoe. Tive alguns problemas no vídeo, tive que cortar, tive problema aqui de espaço no vídeo, tive que refazer, mas acredito que a gente vai conseguir se comunicar e você vai conseguir entender a mensagem, tá bom? Deus vos abençoe, esteja com vocês. Mais uma semana de paz para todo mundo e até a próxima aula. Até mais.